poder. General Kenobi. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Qual é a dos podcasts. Já ia falar qual é do RPG, né? Errado não tá. Exatamente. Bom, depois de um hiato aí de mais de um mês sem a gente apresentar um episódio novo para vocês, já peço desculpas, mas eu tirei umas férias, né? E aí eu não gravei mais. Mas nós retomamos para falar mais uma vez sobre RPG. Né, tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, dos nossos coleguinhas sobre o que é RPG, como é que funciona e tudo mais. E eu trago aqui mais uma vez os nossos convidados, que você já conhece, que já estiveram com a gente no último episódio. Então, por favor, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Qual é dos Podcasts. Muito obrigado, Aline. E eu começo a minha introdução aqui, já que é para falar sobre RPG. Nunca diga para o seu jogador, tá, se você tirar 20, dá. Porque ele vai tirar, né? E às vezes ele tira um 20 e fala, caraca, mano, meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu Acontece falei mais do que deveria, né, cara? Pois é. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. É isso, todo mundo já me conhece, né? Tô aí, mestrando no fim dos tempos, mestrando outras palhaçadinhas, sou o Nicodemos. Fiz uma breve participação aí como nosso querido... Meu Deus, esqueci o meu boneco. Qual é o nome dele, Thiago? Quem, cara? O herói da raça mais pura que existe. Ah, o Zelim, Já- pô. Zelim, eu próprio. Nossa, que lembrança maravilhosa. É isso, o Thiago falou pra nunca dizer 20 para os jogadores, e eu digo que o RPG é o mestre com os jogadores. Contradizendo tudo que a gente falou na última sessão. Eu não tô nem aí. Tudo que eu queria, ontem a gente jogou fim dos tempos, e tudo que eu queria era ter conseguido matar alguém, mas ninguém se colocou numa situação de perigo, então. Não sei. Que chato, né? Todo mundo sendo cauteloso. Cunha, por que será? Por que será? Pois é. Eu sou mó bonzinho, cara. A primeira pergunta que eu faço pra vocês é preciso ser criativo pra jogar RPG? Porque muita gente, né, que tá começando, que quer começar a jogar, tipo assim, pô, não sou criativo o suficiente pra poder ter personagem e fingir ser alguém que eu não sou, né? Como é que é isso? Precisa ter muita criatividade pra começar a jogar RPG? Eu digo que não. Assim, eu acho que talvez o RPG vai, na verdade, te ajudar a ter criatividade, né? É o contrário, né? O RPG meio que acaba aguçando isso, né? Na verdade. Exato. Porque, por exemplo, meu Deus, eu não sou criativo o suficiente para criar um personagem com uma profundidade muito complexa. Mas, cara, sinceramente, você não precisa criar um personagem complexo. Você só precisa estar lá e se divertir, acabou. Entendeu? E aí, conforme você estiver lá, você vai vendo outras pessoas jogando, interagindo, sendo criativas, tendo ideias. Dependendo do mestre, ele dá uma abertura para você ter ideias também, para você, sabe, ser meio que criativo com o seu próprio personagem mesmo. E se você não conseguir ser criativo, cabe ao mestre ser criativo por você e te dar histórias para você conseguir, né, aguçar a criatividade, ou se você simplesmente interagir. E tá tudo bem se você não se achar uma pessoa meio que criativa, porque tem gente que diz que a criatividade nasce, né? E tá, tem gente que meio que já nasce criativo. Tem gente que é assim, mas tem gente, cara, que a criatividade ela é treinada, né? Então, conforme você vai estudando sobre o assunto, você vai tendo a imersão dentro daquele assunto, você vai criando mais liberdade, né? Pra você interagir dentro dele. A gente tem alguns exemplos assim, no nosso meio, né? Dentro do Qual é do RPG, né? Do canal lá. A gente consegue ver, assim, muito claramente, né, alguns jogadores que têm uma criatividade mais aguçada, né? Por exemplo, o Thiago é um cara que tem uma criatividade muito aguçada, né? Então consegue criar personagens muito diferentes, né? E tal. Tem ideias muito boas. Não que as ideias mais simples não sejam boas, né? Mas enfim, eu quis dizer assim, ideias muito diferentes, né? Mas, por exemplo, tu olha pro Luca, né? O Luca começou a jogar RPG há pouco tempo. Quando ele começou, ele fez, assim, o personagem mais básico de todos, né? A gente jogando a Ordem Paranormal ali. Era o personagem que basicamente era ele, sabe? Era ele na vida real, só que era dentro do jogo, né? Ali ele começou, né, a, tipo, desenvolver, né, a ideia, né, de como ter essa criatividade pro jogo, né? E agora o Lucas já tá fazendo boneco que, cara, o Gideon Roy, o último boneco que ele fez, cara, pelo amor de Deus, que criativo, cara. O ator, É. né? A evolução da pessoa.
Cara, o cara descobriu, assim, que ele consegue interpretar um pterodáctilo, tá ligado? Então, assim, impressionante, né? Como Durinho, gente, se você ainda não assistiu aos episódios que estão no canal Qual é do RPG da aventura A Voz das Marés, por favor assistam, porque vocês vão ver uma mestre desesperada porque não consegue controlar a criatividade dos seus próprios jogadores. Porque eles inventam tanta coisa que chega uma hora que, assim, que era para durar uma sessão, durou 3. Então, mais, né? Mais de 3 sessões. A gente Então, tem esse problema com a expedição de Davos também, né? Mas, enfim, o João falou que essa primeira sessão durou 6 horas, né? essa é a última, né, que tá falando, essa é a última, né? E foi pro YouTube e tá cortadinha, mas a original Ah, tá. 6 horas. Então. Pois é, tem uma alma caridosa que edita as sessões. Pois é, gente. Se Conheço, vocês não. quiserem contratar, temos um amigo muito, muito bom que edita, tá? Nunca ouvi falar. Eu não sei de onde, eu não sei de onde que eu tiro tempo pra essas coisas, mas eu tô tendo. Bom, mas enfim, respondendo a pergunta, é isso aí. Eu concordo com o Thiago, né? Acho que não precisa de você ter criatividade pra começar a jogar RPG, né? Eu acho que acaba sendo um caminho natural quando você começa a jogar e tu aceita, né, realmente se imergir naquilo ali, né? Tu abre as portas realmente, né, para que aquilo possa acontecer. A criatividade acaba te seguindo, né, por assim dizer. Aos pouquinhos você vai desenvolvendo um pouquinho melhor algumas coisas nesse sentido, né? E eu me sinto muito mais criativa depois que eu comecei a jogar. Até mesmo quando eu vou escrever a história da Helga, quando eu vou escrever qualquer outra coisa, no meu trabalho, inclusive, eu me sinto muito mais criativa. Eu olho para o calendário que eu tenho que fazer para os meus clientes, eu olho e falo assim, pô, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Da minha empresa, eu consigo pensar em coisas diferentes, em textos diferentes, em vídeos diferentes. Então, isso tem influenciado também. No meu trabalho, na minha vida, né? Como pessoa, eu tenho me sentido mais criativa depois que eu comecei a jogar. E esse é um dos benefícios, né, que o RPG traz pra gente, né? A questão da criatividade, do aprendizado. A gente discutiu isso há um tempo atrás, não aqui no podcast, mas é muito interessante, né? Pensar o quanto o RPG pode ajudar a gente em diversos aspectos, né? Como o estudo, questão de aprender, coisas simples, né? Da escola e tudo mais, que às vezes é difícil de aprender. No RPG você ainda pode ter essa facilidade, né? Aprender de um jeito mais lúdico, mais fácil, mais interessante, divertido. Isso é muito legal. E eu ainda vou dizer mais, né? Nós três aqui, né, mestramos e acho que no último episódio, né, a gente já falou um pouquinho sobre o medo de mestrar e tal. Mas assim, cara, se vocês pegaram gosto por essa coisa, né, de ser criativo, né, de, enfim, inventar personagens, né, criar esse tipo de coisa, cara, mestrar é um exercício, assim, absurdo, né, absurdo. Ontem eu tava mostrando, né, pra minha esposa um pouquinho das coisas que eu tenho preparadas ela tá fazendo cara feia pra mim aqui. Das coisas preparadas que eu tenho da fim dos tempos, né, lá no Foundry, e assim, cara, é muita coisa, sabe? É muita coisa. Então, tipo, é um exercício de criatividade muito grande, sabe? Né? Jogar RPG de uma forma geral, né? Tanto pro jogador quanto pro mestre, né? E olha que a gente tá jogando uma aventura que, teoricamente, é uma aventura pronta, né? Mas mesmo assim, sempre tem coisas que saem, né, do controle, né? A Aline mesmo falou, né? Ela mostrou a Voz das Marés, que era uma aventura pronta, mas assim, a gente cagou a aventura inteira completamente, saiu tudo do controle. E ela teve que se virar, entendeu? Enfim, né? É isso, né? RPG é isso, cara. Tanto para os jogadores, né, criar esses personagens e tal, quanto para o mestre também é um exercício de criatividade muito grande, assim, né? A gente tem você falou do Luca, mas tem o exemplo do próprio Daniel também, né? O Daniel, ele começou bem retraído, né? Agora ele já tá se soltando mais, soltando frases de efeito e tal, agindo como um verdadeiro bardo. Então, assim, tem gente, né, que vai, meu Deus, eu não tenho meio que criatividade pra fazer um personagem e tal, não sei o que. Cara, tem gente que, tá, beleza, eu quero criar um personagem complexo e tal, mas chega na hora e coisa, aí, e sabe, e não faz jus ao que se propôs, sabe? E tem o Desculpa. contrário. É verdade. Tá rindo, cara? Não, nada não, lembrei. E aí tem gente que faz, tipo assim, um personagem super simples, mas chega na hora e o personagem, ele é literalmente super complexo, sabe? Tipo assim,
interpreta muito bem e tal. Então, assim, não precisa muito ter criatividade. Então, a resposta da pergunta é não. Só joga, meu amigo. Só experimenta. Vai lá. Claramente nós somos prolixos, né? Porque, enfim, Total. habilidade 20 minutos respondendo uma pergunta. Exato. Os nossos episódios aqui são divididos em parte 2, 3. Sempre por causa Vai, disso. próxima pergunta, senão a gente vai ficar 2 horas só nessa. Ainda bem que não sou eu que edito o podcast também. Então, Eu acredito. é. Existem diferentes estilos de RPG, formas diferentes, como o RPG de mesa, RPG ao vivo, RPG de computador. Como é que isso funciona? Porque eu realmente fico perdida nessa parte, assim. Ou vocês não sabem? Cara, tipo, não é que a gente não sabe, né? Assim, diferentes tipos de RPG existem, mas não no sentido que você falou. Eu acho que existem diferentes tipos, tipo, de sistema de RPG, né? Então tem sistemas que são sistemas baseados em D20, tem sistemas que são baseados em D6, tem sistemas que quase não rola dado, né? Que é mais interpretativo mesmo e tal, enfim. Eu acho que é muito mais nesse sentido. Porque tipo de RPG, RPG de mesa, RPG ao vivo, cara, é tudo a mesma coisa, é tudo RPG, cara. A gente falou um pouco sobre isso também no outro episódio, né? Que a galera critica um pouco essas mesas com mais produção, né? Tipo a mesa do Selbit, né? A mesa do Critical Role, né? Falam que é roteirizado e tal. Cara, isso é uma bobagem, cara. Os caras estão lá jogando RPG, sabe? Interpretando, vivendo aquilo ali mesmo. E é a mesma coisa que a gente jogando em casa, entendeu? Eu jogando presencialmente em casa, ou jogando, né, online ali no Founder, ou 20, ou enfim, RPG Firecast, qualquer um desses, cara. RPG é RPG, cara. Aí é tudo a mesma coisa. Acho que, tipo assim, o que a Aline quis dizer é mais sobre os estilos, por exemplo, tem o RPG de turno, o RPG de ação, o MMORPG, que é... Então, nesse sentido, sim, né? Mas é porque ela falou, tipo, RPG ao vivo, ou RPG, enfim, né? Por exemplo, o que a gente mais vai comentar aqui é sobre o RPG de turno mesmo, que é o RPG de mesa, né? Mas, por exemplo, tem agora o jogo do ano aí, o Baldur's Gate, que é um RPG digital, né? Você joga, é um videogame e tal, você pode jogar sozinho, e ele é um RPG de turno, né? Ele é digital, é videogame e tal, você pode jogar sozinho, mas ele é de turno, entendeu? Mas tem outros tipos de RPG, por exemplo, The Elder Scrolls, que é um RPG de ação. Souls-like, os jogos Souls-like também, Dark Souls também, são RPGs de ação. São esses tipos de estilos que são os mais famosos, que é o RPG de ação e o RPG de turno, né? Tem muita gente que tem criticado o RPG, quem joga RPG de turno, porque é jogo meio que do passado, mas, putz, eu Dá licença, cara. prefiro muito ficar no passado. Nossa, Desculpa. a sensação de você raciocinar cada ação, sabe? Consequências de cada ação que você vai ter é muito boa, cara. Sim, com certeza. Tipo, é muito legal. É muito legal. Porque, vamos colocar aqui, qual a diferença entre o RPG de ação e o RPG de turno? RPG de ação é você jogar um videogame normal, vamos lá, você tá jogando um jogo de luta, tá tudo acontecendo lá rapidamente e tal, não sei o que, você dá soco, dá chute e tal, e o inimigo, ele reage, ele defende na mesma hora e tal. O de turno, ele é mais... Né? Tempo real. O RPG de turno, ele é mais lento, mas é justamente para você conseguir fazer as suas ações com calma, pensar, sabe? Dar a oportunidade dos seus amigos interagirem junto também, entendeu? Ele é mais voltado para o social mesmo, né? Porque não tem como você fazer as coisas. Eu vou dar um soco, o outro fala, eu vou dar um chute, eu vou soltar uma magia. E aí vai virar meio que uma bagunça, entendeu? Então cada um tem o seu momento de brilhar, cada um tem a sua hora de ser o protagonista naquele momento, né? Então, por exemplo, a gente tem a divisão das rodadas, né? Na maioria dos RPGs, né, de mesa, uma rodada é 6 segundos no mundo real. Só que, às vezes, uma rodada de um combate, por exemplo, a gente fica quase 20 minutos em uma rodada, porque tem bastantes ações para serem feitas, às vezes tem algum conflito de regras que a gente tem que dar uma olhada. Às vezes tem que jogar 30 milhões de coisas lá. Exato, às vezes, tipo, o personagem tem muitas ações que ele pode fazer, entendeu? Mas tudo isso é resumido em 6 segundos, né? Porque são situações que estão acontecendo como se fosse num RPG de ação mesmo. Tudo muito rápido. Só que aqui ele é aberto, né? Como se fosse uma timeline, ele é dado um zoom para as coisas que acontecem naquele momento, então é muito...
Tem gente, a galera que critica chama de lento, mas eu chamo de detalhista. Acho que é mais interessante falar assim. Estratégico. Estratégia. É como se estivesse passando uma câmera lenta em cada parte do combate, né? E dando foco no personagem X, dando foco no personagem Y, dando foco no NPC, na ameaça, para poder todo mundo ter o seu foco ali, né? Por exemplo, tem um filme que ele mostra um pouco isso, não é um RPG, óbvio, mas é aquele filme em inglês Now You See Me, como é que é o nome disso em português? Que eu não lembro. Truque de Mestre. Nossa, é maravilhoso. Eu acho que é o segundo filme que eles estão numa sala e eles pegaram uma carta e eles vão ser vistoriados, né? Vai passar detector de metais e tal, tudo neles. E aí eles começam a ser vistoriados. E aí a cena, ela passa, não é em câmera lenta, mas ela passa detalhadamente onde que a carta tá passando. Então, mostra exatamente a ação de cada personagem em cada momento durante aquela cena. E isso é muito legal. É como se a gente estivesse fazendo isso dentro do jogo, né? Cara, excelente observação. Gostei. Excelente. Cara, cada coisa que vocês vão falando, eu vou percebendo que eu gosto mais ainda de RPG. Impressionante. Inclusive, eu fiquei com vontade de ver esse filme de novo pra ver agora com essa ótica. Sabe que vai ter um 3 agora, né? Aham, tô sabendo. Mas é isso, então existem sim diferentes estilos de RPG, cabe a você decidir qual que você vai gostar mais. Mas o que a gente tá aqui defendendo com unhas e dentes e fazendo o jabá, né? A propaganda é o RPG de turno, o RPG de mesa. Sim. Inclusive, a gente entra aqui já na próxima pergunta, que é o se eu posso jogar sozinho. Acho que meio que já respondeu, né? Poder você pode jogar sozinho, né? Mas depende do jogo que você vai jogar, o estilo que você vai jogar. Mas a graça, né, que a gente defende aqui é justamente jogar em equipe. Interagir, né? O RPG de mesa eu acho muito difícil de se jogar sozinho, né? A não ser que você esteja com o livro-jogo lá em cima de uma mesa e rolando nada, né? Então, Mas não é RPG de mesa, né? É diferente. é. Tipo assim, eu acho que pra fazer sozinho é o que mais se assemelharia, né? Eu tive uma sensação muito grande como se eu estivesse jogando sozinho quando eu joguei o Deus da Guerra, né? Como se eu estivesse jogando RPG sozinho. Mas é muito diferente, porque o fato de você não ter com quem interagir é muito diferente, cara. Tipo assim, meio que todas as ações que estão acontecendo dependem só de você e do que o narrador tá dizendo, sabe? Então, sei lá, é muito diferente. Sim, é porque o core do RPG, né, que é a interpretação, né? A interpretação daquele papel. Você tá lá jogando sozinho, beleza, você vai interpretar pra você mesmo, só que, tipo assim, o que vai interagir com você não vão ser outras pessoas, vai ser simplesmente o livro lá, né, ou o videogame, meio que digital e tal. Aí entra o videogame também, né, que tem os jogos de RPG que você pode jogar sozinho também, né? Só que tem todas as ações programadas, é roteirizado, né? Já o RPG digital e tal. Então, assim, são ações já previstas, né? Então, o RPG de mesa sozinho, eu acho que a gente pode colocar aqui que talvez não seja possível jogar sozinho. Talvez sozinho seria no sentido, tipo assim, cara, se o mestre não contasse, é possível um mestre mestrar uma aventura solo para alguém. Isso Mas que eu ia perguntar. Qual seria o mínimo, né, então, de jogadores aí para poder se configurar, né, um RPG de mesa? é porque, como a gente sempre Falei, defende, você faz umas perguntas muito difíceis, cara. Como é que eu vou definir aqui, cara? como a gente defendeu no outro episódio, né, e argumentou, o mestre também é um jogador. A partir do momento que você está jogando com um mestre, você já não está jogando sozinho. É. Você está entre duas pessoas. Só que uma delas vai controlar todo mundo ao seu redor e você vai interagir com esse mundo ao seu redor sem nenhum outro jogador para atrapalhar a sua ação, tirar um no dado e ficar confuso e coisas do tipo. Cara, é isso. A gente já fez sessões individuais, né? Eu lembro que teve uma vez que eu fiz uma sessão com o Aleph, com o Sr. Henrique, e acabou que a gente nem conseguiu usar isso depois pra frente, mas já fiz. Eu acho que tem um momento no Coração de Rubi que também rola, né, Thiago? Tipo, pedaços que são individuais, né, assim, mas não é nada, assim, não chega ao ponto de ser uma sessão individual, né? Mas eu acho que dá pra fazer, cara. Dá pra fazer. Tira um pouco do lance
do grupo, né? De você estar interagindo com o grupo e tal. Mas eu acho que se configura como RPG ainda, assim. Você vai estar um mestre e um jogador só ali, uma missão solo. Os próprios tempos entre as tempo entre aventuras, né? Não chegam a ser sessões, mas a gente conta a história individual, né, do personagem e tal, e desenvolve aquele personagem para a próxima aventura, né? E isso também é interessante, né? O viver isso. Para quem tá ouvindo, a gente nunca jogou RPG, eu achei isso muito legal. E a Sim. gente vai começar a fazer agora, né, que a gente terminou a aventura de Coração de Rubi essa semana. A gente vai entrar no tempo entre aventuras, vai desenvolver um pouco alguns personagens. Também o que vem depois, a gente está planejando aí o que vem depois da Voz das Marés. Então, aguardem que a gente vai voltar com esses personagens para outra aventura. E a gente vai desenvolver um pouquinho esses personagens no passado deles. Mas a gente vai conhecer um pouquinho mais desses personagens. Então, esse tempo entre aventuras também é legal, porque você desenvolve um pouco mais esse personagem. Mas não é o jogo em si. O jogo é a aventura. É você viver aquela jornada, né? A parte individual, ela é importante para o desenvolvimento do personagem para jogar com o grupo, para viver com o grupo, certo? Eu Exato. acho que os tempos entre aventuras eles fazem parte, né, também da aventura em si, né? Até porque, por exemplo, se a gente for parar pra olhar. Vamos botar o grupo de vocês, né, da coleção de Rubi. Vocês vão ficar parados um tempinho agora, enquanto uns vão fazer uma coisa, outros vão fazer outra. Mas, ao mesmo tempo que cada um tá buscando os seus próprios objetivos, vocês estão chegando mais próximos do objetivo geral do grupo, porque cada um tá alcançando os seus objetivos. Então, por exemplo, vamos dizer que o Stefan ele vai ficar parado lá em Uvalin e ele vai craftar itens para vocês durante todo o tempo que a galera vai estar passeando por aí, viajando, fazendo outras coisas e tal. O simples fato de vocês estarem passeando por aí, ganhando dinheiro, sei lá o quê, e ao mesmo tempo, enquanto o Stefan tá lá em Uvalin, na oficina, trabalhando, né, para construir itens pro grupo, né, o que seja para ele mesmo, ele também faz parte do grupo, né, isso faz com que o grupo evolua, né, faz com que a aventura ande, né, um pouco mais para frente também. Então, o Tempo entre Aventuras, ele assim, fica um pouco deslocado, né, da main quest, né, do que seria ali a missão principal, né, mas ao mesmo tempo ele faz parte, né, do jogo de uma forma geral. Faz uma parte grande, na verdade. Sim, é uma parte importante que trabalha a evolução do jogador, do personagem, naquele intervalo. A história oficial, né, ela acontece na própria jornada, na aventura, mas é um pedaço muito importante esse tempo entre aventuras, porque vai definir o rumo daquele personagem em relação ao que vai acontecer depois, né? Então, Exatamente. muitas coisas vão acontecer nesse período aí que podem mudar, né, o curso da história também. E o Tempo entre Aventuras, ele não funciona sem o RPG coletivo, né? Querendo ou não, você tá com um personagem que joga com outros personagens, mas em um certo momento ele vai ficar sozinho, e aí o Tempo Aventuras ele funciona. Mas você não teria esse personagem se não fosse um RPG coletivo. É o resto das coisas, né? Exatamente. É o momento de jogar sozinho, né? Às vezes nem é sozinho, porque às vezes os personagens eles combinam entre os jogadores combinam entre si que vão fazer alguma coisa em conjunto, e às vezes já são 2 ou até mesmo 3 seguindo o mesmo caminho, né? O que aconteceu na última foi mais ou menos isso, né? 2 personagens saíram para poder resolver o negócio e chamaram a Helga para ir junto, porque ela sabia dirigir uma carroça. E aí ela foi dirigindo a carroça, foram para o mesmo lado. No caminho, ela já conseguiu resolver algumas coisas de interesse dela, chegou lá, resolveu outras coisas, não continuou com eles conseguiram lá resolver os problemas deles, e depois voltaram juntos para Yuvalin, né, com ela dirigindo a carroça, lá pilotando a carroça. Então, assim, às vezes os personagens até combinam de continuar junto, apesar de não ser a aventura, porque tem objetivos em comum. É isso aí que eu ia falar. Esse objetivo em comum que torna o RPG gostoso de ser jogado em coletivo. Por quê? Cara, você já tava querendo ir pra lá. Mas, pô, se você fizesse talvez a viagem meio que sozinha, talvez não teria dado algumas cenas legais. Por exemplo, você pilotando a carroça e, sabe, e aí falhando e um teste lá, e aí a carroça tendo que parar pra consertar e tal. Então, talvez não daria certo. Talvez quando você voltasse,
Tipo assim, teve uma cena lá que os meninos, eles tiveram que brigar, né, pra conseguir uma coisa lá. Eles lutarem entre si. Só que a Helga, ela não tava junto. Quando ela voltou, ela viu eles todo quebrado, sangrando, todo sujo. Então, assim, imagina a personagem, ela saiu de lá, os caras estavam limpinhos. Quando voltou, os caras estavam sujos e ensanguentados. Ela fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Então, isso não, e, tipo assim, isso não aconteceria se você não tivesse ido junto. Já é uma coisa que o teu personagem, ele vivencia, que é interessante, né? Você fazer isso em equipe. Porque, cara, eram os outros dois que tiveram que se resolver lá. Não teve nada a ver com a tua história. A tua história foi nos arredores dali. Mas aconteceu, o mundo tá vivo ali, sabe? Então, isso é muito legal. Tem um outro ponto também que é o contrário também, né? Tipo, o RPG, ele, claro, óbvio, todo mundo em uma única direção, né? Todo mundo buscando um objetivo. Mas ao mesmo tempo eu também acho muito legal quando acontecem coisas, tipo, sozinho, sabe? Algum personagem faz alguma coisa sozinho, né? Óbvio que, claro, né, isso sem estragar a diversão dos outros jogadores, né? Mas é divertido quando tem, né? Por exemplo, a Gwendolen lá, quando a gente jogava a coleção de Rubi, vira e mexe ela tentava entrar na casa de um nobre, né? E aí o Thiago tinha que se virar pra inventar uma casa com uma armadilha, com, sei lá, uns troços assim, sabe? Enfim, essas coisas também são muito maneiras, né? E geram vários momentos diferentes também, né? E doidos, né? Isso é bem legal também. É muito divertido, né? A graça do RPG é aquilo que a gente falou no último episódio. O RPG ele é para se divertir. Ele é para que você realmente, poxa, brinque, goste, né? Daquele momento ali que você tá. Vão ter momentos em que você vai querer matar alguém? De verdade? Vai. Mas, Cara, acontece mais do que deveria, né? Ah, nada. mas você se diverte, né? Até no É momento que isso. você vai matar a pessoa, você se diverte. Então, a resposta para a pergunta é sim, dá pra jogar RPG sozinho. Porém, depende. Sim, porém depende. É mais divertido jogar em grupo. Muito mais divertido jogar em grupo. Sim. Além de ter um grupo, né? Tá, tem os personagens, tem o mestre e tal. O que é essencial para uma campanha de RPG? Ah, vamos começar. O que precisa? Meio cérebro. Precisa ter um inteiro, né? Cara, responde aí, Thiago, o que precisa. Então, vamos lá. Quais são os elementos essenciais de uma campanha de RPG? É isso? Isso. O que é essencial para começar? Na campanha de um RPG. Tá, vamos lá. Essencial. É essencial que você tem, por exemplo, assim, você como jogador, né? É essencial que você saiba o mínimo, eu digo mínimo, do mundo que você vai se passar. Se vai ser numa época contemporânea, se vai ser numa época medieval, se vai ser numa época Futurista. futurista, né? É necessário que você saiba o mínimo. Pô, cara, se eu vou participar de uma campanha medieval, eu não posso fazer um empresário de uma empresa de tecnologia. Tipo, não faz sentido nenhum. Sabe? Você adapta o empresário Aí entra a criatividade. Você adapta o empresário de uma empresa de tecnologia para o período medieval. O que ele faria? Ele descobriria a energia elétrica. Sim, sim. Algo assim. Você faria uma espécie de inventor nobre, algo nesse sentido, né? Mas aí tá. Aí então você tem que saber o mínimo. Então, por exemplo, cara, eu vou jogar uma campanha de Cyberpunk, que é futurista. Não dá pra você fazer um cara montado em um cavalo, sabe? Sendo que é um cenário, sabe, muito futurista, com muitos prédios. Você raramente vai ter Não locais. que o cavalo tenha foguetes nas patas e seja todo Aí sim, meu cara. Aí você já começou. Tá vendo? Aí você já começa a se habituar ao cenário. Beleza, então deixa eu. Vamos lá, entendeu? Então, assim. Então, é necessário, né, que você saiba o mínimo desse cenário que você vai jogar, né? Da onde você vai se encontrar. Depois, um elemento essencial, eu diria, para o mestre, né? Agora, se a gente for falar para os mestres, é necessário que você tenha, pelo menos, consciência de quem são os seus jogadores, né? Tipo assim, os personagens dos seus jogadores. Assim, eu digo, e os jogadores também, né? Eu digo no sentido de que, cara, eu já passei por situação, né, mestrando pra vocês mesmo, né?
O Denison veio conversar comigo uma vez que eu abordei um assunto, eu nem lembro qual que era o assunto, mas assim, tipo, era um assunto que ele ficava extremamente desconfortável com aquele assunto no RPG. E eu não abordei mais aquele assunto e tal, né? Então, tipo, isso para os mestres é uma coisa muito importante, né? Você conhecer os seus jogadores no sentido de saber o que que dá pra abordar, o que que não dá pra abordar, né? Sim. Isso é uma parada bem importante também. Por isso que a sessão zero ela é importante, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito da sessão zero, né? É verdade. Teve uma vez que com zumbi, eu falei na sessão zero que eu tinha medo de zumbi. Uhum. Sim, eu tenho medo de zumbi. Aí a gente foi enfrentar uma horda de zumbis. E o personagem morreu, inclusive, ainda. Ele morreu, então assim, foi desesperador pra mim, mas mesmo assim o Thiago amenizou um pouquinho. Assim, eu amenizei muito. E ainda assim teve parte que eu falei, Aline, tampa os ouvidos, Aline, tira o fone, Aline faz É, isso. eu tava assistindo essa sessão, eu lembro disso. Pois é. Então assim, E já aconteceu de dar spoiler do livro, né? Foi alguma coisa que era algum conhecimento de nobre que o Edward tinha, que aí o Thiago começou a descrever e tal, o que que era, só que tava no livro que eu tava lendo. E eu não tinha terminado o livro ainda. é Tava no verdade. Trono de Corvo. Aí É, eu tive que, tipo, tirar o fone também, esperar eles terminarem. Só depois que eu terminei de ler o livro é que eu fui assistir a sessão e O entendi. quê? Você não lembra o que era, não? Eu tô curioso agora. é o quê? Depois eu falo, não vou dar spoiler do livro. Eu quero que as pessoas leiam também. Não, a Aline Ué, corta. corta esse pedaço. Fique ligado, você vai descobrir os próximos acontecimentos da Coração de Rubi assistindo aos vídeos que vem por aí. Continua. No próximo episódio de Qual é a dos Podcasts? O elemento essencial de uma campanha de RPG é diversão. Sempre tenha em mente que você está lá para se divertir. Você não está lá para discutir com um amiguinho, você não está lá para descontar a sua raiva. Até lá!